Prepara o café que o papo vai ser quente. Olá, mulheres maravilhosas! Bem-vindas a mais um episódio do Café com Pepeca, o podcast que a gente fala sem tabu sobre assuntos de saúde íntima, sexualidade feminina e assuntos do universo feminino. Então, vocês já sabem, peguem o cafezinho, porque o papo vai ser quente. Hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre um assunto que gera muita curiosidade na maioria das mulheres, mas que poucas mulheres conhecem a fundo, a fisioterapia pélvica. E para isso, eu trouxe uma convidada incrível. Eu já admiro o trabalho dela há muito tempo e eu considero ela tão boa que, inclusive, eu a elegi para ser a minha fisioterapeuta pélvica, a Cristiele Oliveira. Bem-vinda, Cris. Obrigada por ter aceitado o convite para a gente conversar um pouquinho. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre você e como é que começou o nosso encontro e como que você escolheu trabalhar com essa área tão importante para a saúde feminina. Bom dia, Giane. Bom dia, pessoal. Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu fiquei muito lisonjeada de estar aqui conversando. E aí, assim, começou a ansiedade do que eu poderia falar. E aí a gente começou a trocar essas ideias e, assim, foi muito bom. E eu acho que é o momento perfeito, né? E parabéns pela iniciativa de você criar esse momento pra gente estar falando de algo tão importante que é a sexualidade feminina, né? De contexto geral. Então, eu conheço a Giane já tem 10 anos, né? Então, a minha trajetória, na verdade, na fisioterapia pélvica se dá com uma mãozinha e um empurrãozinho dela. Como boa geminiana, né? Então eu sempre fui muito criativa e sempre gostei de muitos desafios na minha vida. E assim que eu me formei, né, alguns anos atrás, eu montei a clínica e foi onde eu conheci a Giane como paciente inicialmente, né? Eu trabalhava com terapias manuais e com o método do Pilates. E na minha convivência, na minha frequência com essas mulheres, né, que vinham até a parte do meu consultório, já tinham muitos relatos de perda urinária, de dor na relação sexual, e elas buscavam alguns recursos. E aí a Giane um dia olhou para mim e falou: Cris, aqui na nossa região tem uma defasagem muito grande. Cara, por que você não procura tentar fazer algo voltado para isso? E isso me desafiou, né? Como boa geminiana, eu sempre não me permito ficar numa zona de conforto. Busquei, fui para fora, fiquei um tempo no Sul, fiz especialização, entrei na residência e aí eu voltei e aí começou agora a gente trocar muitas parcerias, porque eu tenho a Giane, além da parte pessoal, uma amiga de trabalho, né? Onde uma sabe e reconhece muito bem o trabalho da outra e a gente se valoriza muito. E isso já tem alguns anos, cuidei da Giane quando ela estava gestante do primeiro filho, então isso já tem 10 anos. A gente não vai falar muito a idade da gente agora, né, Giane? Mas façam os cálculos aí, aproximadamente. E aí começou, e assim, eu digo que eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu me encontrei totalmente na minha profissão. Eu acho que cuidar da saúde íntima, né, tanto do público feminino, mas masculino também, isso me renova todos os dias. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Que bom. Ainda bem que você seguiu a dica e você se tornou aí uma referência na cidade, no estado, para esse tipo de tratamento, porque a gente sabe que, como ginecologista, não tem como o ginecologista trabalhar sem um bom fisioterapeuta pélvico, porque a grande maioria das queixas envolve trabalhar a musculatura pélvica, não tem jeito. Totalmente. Então, a gente precisa disso. Antes da gente começar com o nosso bloco de perguntas, eu quero te dar uma lembrancinha do nosso podcast, Arrasou. que é para você aproveitar o nosso cafezinho. Sim! Eu vi a tua xícara, eu já fiquei assim, eu falei, eu quero uma dessa. Eu espero que você goste. Arrasou. Gente, a xícara só recebe quem participa do podcast. Então, assim, várias pessoas assistiram o primeiro episódio e vieram me pedir: eu quero uma xícara, Não, isso é exclusivo dos convidados. Vira convidado. Que aí a Giane te entrega uma. Obrigada, Giane, muito obrigada. Então, serve seu cafezinho pra gente desfrutar aqui um pouquinho. Vou pedir licença. Lavada, né? Tá tudo certo. Não, a gente lavou antes, porque eu não ia fazer isso com você, né? Eu vou servir seu cafezinho pra gente poder fazer uma conversa descontraída, tomar um café e conversar como se a gente estivesse num papo lá no cafezinho. No cafezinho. Então, o primeiro bloco de perguntas que eu selecionei foi sobre a fisioterapia pélvica propriamente dita. O que é e suas indicações. E aí, vem aquela dúvida que eu acho que é a maioria das dúvidas das nossas ouvintes, né? Fisioterapia pélvica é a mesma coisa que pompoarismo? Qual a diferença
de fisioterapia pélvica e pompoarismo? Conta pra gente. Perfeita Cris. pergunta, Giane. É uma das dúvidas e talvez, de repente, do jeito que ela é informada, né, na internet, nesse mundo digital, cria realmente essas dúvidas, esses conflitos aí de como que realiza. Primeira parte, gente, vamos voltar um pouquinho para a história do pompoarismo. O pompoarismo ele é uma técnica, na verdade, tá? Então, ele é uma arte milenar, né, lá que foi criada na Índia e foi aperfeiçoada na Tailândia, que é voltado justamente para satisfação sexual. Então, assim, quando a gente brinca um pouquinho com o pompoarismo, né, as mulheres já imaginam um malabarismo pélvico, né? De soltar bolinha de ping-pong, de fumar, de fazer ali arrastamento de dardo e tudo mais. Fumar charuto, tem na internet, isso, a gente né? vê. E assim, até que de forma exagerada, é possível, né? Com muito treino, muita técnica, mas ele é uma técnica voltada para satisfação. E o que ele envolve? Ele envolve movimento de contração e relaxamento da musculatura pélvica, né, perineal, ou seja, o nosso assoalho pélvico, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, mas associada a movimentos de dissociação de quadril, que é movimentos pélvicos, né? Então, é como se fosse fazer movimento de antiversão, retroversão, que é jogar para frente, para trás, lateral, movimento do infinito, que então vai envolver e potencializar esses exercícios. Mas ele é voltado para a sexualidade. Lógico que quando a gente faz o estímulo, a gente consegue ter respostas muito positivas para as outras coisas, né? Então, se a mulher, de repente, ela tem ali uma fraqueza, ela pode associar um fortalecimento, ela vai melhorar o desempenho sexual, então vai lubrificar melhor, vai ter maior excitação, então é positivo. Mas ele é técnicas, tanto é que tem as manobras, né? E aí, se a gente vai lá dar um Google, quais são as manobras, né? Chupitar, né? Envarginamento, que é exercícios que a gente consegue fazer com o assoalho pélvico, só que voltado para a sexualidade. Agora, no contexto mais amplo, a fisioterapia pélvica, ela engloba desde a avaliação até o tratamento de diversas disfunções que venham a envolver a região pélvica. Então, lembrando que a região pélvica ela é responsável não apenas pela parte sexual. Então, nós temos ali o fator urinário, então a gente tem a continência urinária, a gente tem a parte que envolve a região retal, então a gente tem ali a constituição, a normalidade do nosso ciclo, né, que vai fazer ali o processo, e tem a questão ali também que envolve sexualidade, a via de parto. Então a gente consegue ampliar isso de maneira geral. E principalmente a gente não atende só o público feminino, a gente também tem homens e crianças, porque todo mundo tem pelve, né? Todo mundo tem ali essa região. Então a fisioterapia pélvica, ela é ampla, ela consegue tratar e avaliar diversas disfunções. Porque isso também era uma dúvida. Eu confesso, assim, até como a gente não tem dentro da especialidade ginecológica, a gente não entra dentro do estudo da fisioterapia. Sim. Então, a gente sabe que tem os exercícios, a gente sabe como responde, a gente vê isso na prática. Mas, às vezes, gera essa dúvida mesmo, porque você fica achando que é só para melhora da função sexual, quanto, na realidade, tem muitos. uma gama de benefícios imensa, né? Outras aplicações. Sim. E até, você me corrige se eu estiver errado, né? Se eu estiver errada, eu vejo assim que alguns exercícios orientais lá da Tailândia até forçam, eu acho, na minha avaliação como ginecologista, que forçam muito o períneo em formas na questão da expulsão. Muito, exatamente. E isso pode, se não bem administrado, se não feito com cuidado, gerar uma disfunção do assoalho pélvico, como uma incontinência e tal. Então, sim, até mesmo para melhorar a função sexual, a gente tem que tomar cuidado para não gerar uma disfunção. Exatamente. E uma das grandes coisas que eu sempre relato muito para as minhas pacientes, pompoarismo não é para todo mundo, porque se um assoalho pélvico ele é hiperativo, ou seja, ele está muito tenso, a mulher ela pode começar a ter uma disfunção sexual. Então, ela começa a ter uma relação dolorosa. Então, assim, por isso que tem que fazer uma avaliação com um profissional qualificado para entender. Porque a gente é indivíduos separados. Então, o meu exercício não é para você, que não é para fulano, que não é para Beltrano. Então, a gente tem que separar. A gente não pode condensar isso. Entendeu? Teria que passar por uma avaliação da pelve, da musculatura, por um profissional competente para ver qual exercício é mais adequado para você. E não é até temerário a gente ficar vendo em YouTube, seguindo páginas e fazendo o exercício como se fosse para todo mundo. Exatamente. E pode gerar até uma disfunção. Que é o oposto do que a gente quer, né? Que a gente quer qualidade sexual. Exatamente. Não desqualidade, desinformação sexual. Então, conta pra gente, como você disse que tem várias indicações, quais são as principais indicações da fisioterapia pélvica, já que não é só sexual, ou as outras? Isso. Então, vamos lá, vamos entrar no pavimento ali do sistema urinário. Então, primeiro a gente tem vários tipos de incontinência urinária, que é o que? A perda de xixi, né? Pra falar de um modo mais bruto. E essa perda de xixi, ela pode se dar de 3 fatores básicos, que é a incontinência urinária de esforço,
que é especificamente quando a mulher perde urina quando ela faz alguma manobra que envolve o esforço físico. Então, tossir, espirrar, erguer peso, academia. Então, essa é a incontinência de esforço. Mas nós temos ainda a incontinência de urgência, que aí envolve aquela mulher que ela não consegue ter o controle vesical. Então, é como se hoje você estivesse conversando aqui, dá aquela vontade de fazer xixi, você não consegue segurar mais 10 minutinhos, você acaba perdendo, né? E ela pode também ser associado a uma frequência muito grande. Então, aquela mulher que a cada 10, 15 minutos sente necessidade de ir no banheiro. Aí ela acha que ela tá com uma super vontade, senta lá, faz um gotejamentozinho, e aí levanta e acaba às vezes perdendo ali também durante, né, esse movimento. E tem a mista, né? Que são as premiadas que as pessoas conseguem desenvolver as duas no único sistema. Então, a gente trata a incontinência urinária, lembrando sempre que precisa de uma boa avaliação para a gente classificar essa incontinência e, logicamente, dependendo do grau, a fisioterapia é positiva. Quando se tem uma incontinência de esforço, por exemplo, com um grau mais avançado, infelizmente é cirúrgico. Mas até grau 2, a gente consegue um bom resultado, né? Que a gente vai trabalhar essa musculatura, a gente vai fortalecer esse pavimento, dando coordenação funcional para o músculo. Existe também, né, indicação para qualquer queixa de disfunção sexual. E quando se fala em disfunção sexual, a gente precisa ampliar. Não é só o ato em si, né? Então, a gente sabe que o ciclo da resposta sexual feminina ela é totalmente diferente do masculino. O homem ele é muito visual. Então, ele tem ali o mecanismo de olhar, se excitar, ter a ereção e conseguir chegar no orgasmo e ter a ereção. A gente mulher é um pouquinho mais complicado, né? Então, a gente tem a primeira fase do desejo, a gente querer pensar no sexo. Aí, trazendo na nossa realidade, a gente é mãe, a gente trabalha, a gente precisa dar conta de casa e resolver todos os problemas que a vida nos dá. 1001 utilidades. A gente não pensa em sexo, né? Então, a primeira etapa ali, se não tiver muito legal, a gente nem vai nem lembrar do sexo. Mas tá bom, a gente consegue pular ainda a fase do desejo e ir para a excitação, que já entra a resposta mais física. Então, é quando tem um aumento dos batimentos cardíacos, aumento da vascularização local. Então, a gente começa a ficar excitado ali, a gente quer aquilo, né? Mas muitas vezes o parceiro que não estimula muito bem a gente. Então a gente também já não fica muito excitada. Então a gente já não vai para uma lubrificação, que é a próxima etapa, que é a lubrificação, né? Uhum. Da lubrificação, se tiver legal, o parceiro tiver muito tranquilo, a gente consegue o quê? Chegar no ápice do nosso prazer, que é o orgasmo. Se o parceiro for muito bom e conseguir segurar um pouquinho, aí a mulher conseguir ser estimulada ainda mais, a gente tem o quê? Orgasmos múltiplos. Que é maravilhoso, né? Então, é o que homens aprendam, né? É maravilhoso. Pra mulher, né? E aí, sim, a gente tem a resolução, que é a fase de repouso, porém a nossa resolução é curtinha, então se a gente for estimular de novo, a gente até consegue ter mais um, né? E, então, a nossa resposta sexual é muito diferente. Então, a mulher que tem queixa de dor pode ser tratada, a mulher que tem queixa de libido baixo também, e até a própria lubrificação. Uhum. Então, tudo isso a gente consegue explanar. Na parte da função intestinal, que também é funcional. Então, a gente sabe que a gente tem um compartimento aqui interno que ele tem uma marca aqui de órgãos pélvicos, né? Que tudo que a gente vai trabalhar. Na parte intestinal, a gente também tem uma boa efetividade, né? Então, mulheres que sofrem de constipação crônica tem tratamento. Que é muito comum a queixa no consultório. Muito. Além da parte, né, lógico, alimentar, da ingesta de água, fibras e tudo mais, que é o trabalho multidisciplinar que a gente fala, né? Que a gente precisa de outros profissionais. Nós temos aqui especificamente exercícios voltados para a parte retal. Uhum. Então, a gente sabe que tem ali uma ampola retal que às vezes ela tá aumentada. Ou mesmo ali que tem o quadro de hemorroida também, a gente consegue tratar, né? A gente consegue reabilitar. Mulheres que às vezes por algum desfecho têm queixa de incontinência fecal, que assim, é algo que é bem trabalhado até psicológico da mulher. Constrangedor. Muito constrangedor. A gente consegue reabilitar, porque é músculo, né? Então, a gente tem ali um pavimento que a gente consegue dar suporte. E a parte da obstetrícia, né? Então, eu sempre falo que a mulher, ela tem um buraquinho para cada coisa, né? Então, a gente consegue ali amplamente desenvolver isso. E também na parte masculina, mas não é o foco de hoje, mas a gente consegue também trabalhar uma gama de coisas ali na parte masculina. Mas, não é parte do podcast, mas você falou uma coisa que pode parecer que não é comum, mas eu vejo muito isso no consultório. Interessante você falar que a mulher tem um buraquinho para cada coisa, porque muitas mulheres acham que o canal urinário e o canal vaginal é tudo a mesma coisa. Isso. Porque, às vezes, essa questão da educação sexual e do autoconhecimento é tão deficitária que ela nunca teve curiosidade de pegar um espelhinho, olhar lá embaixo, né? E aí ela não consegue individualizar que ela tem um orifício urinário, um orifício vaginal, ela acha que é tudo a mesma coisa. Então, é legal falar isso, porque não é tão incomum assim esse conceito, tá? Não é. No consultório eu vejo muito.
E aí, então, você falou que tem essas indicações, tanto para disfunção urinária, para disfunção sexual, que não é só a melhora da sexualidade, mas de distúrbios mesmo ali, de dor, de desconforto na hora da relação. Disfunção intestinal. Intestinal, no parto, na obstetrícia. E aí, me surpreendeu muito, até trouxe um dado aqui para você, porque assim, o que acontece? Eu estava lendo que recentemente a Sociedade Internacional de Incontinência lançou um estudo que é uma revisão. O que é isso para nossos ouvintes? Uma revisão sistemática é quando um grupo vai lá e pega tudo que foi publicado de científico de boa qualidade daquele assunto e faz um resumão do que é de importante para os outros profissionais. E nesse resumo eles falavam, até anotei aqui os dados, que 40% das meninas entre 11 e 18 anos tinham algum grau de incontinência urinária e que 5% tinham enurese noturna. O que é isso? O velho xixi na cama, fazer xixi na cama sem querer. Meninas entre 11 e 18 anos. Imagina o constrangimento social disso. Sim. E que elas no estudo falavam que elas não buscavam ajuda e nem mesmo comentavam com ninguém o que estava acontecendo. Por quê? Por vergonha, por medo e porque, como elas sempre perderam, uma menina de 11 anos, ela acha que é normal. Exatamente. Então, é importante a gente falar para nossas ouvintes que não é normal perder urina em nenhuma faixa. Em nenhuma faixa. E aí que entra o papel aí da fisioterapia pélvica. E aí eu queria te perguntar, tendo em vista um dado tão significativo, porque é 40%. Sim. De jovens que não passaram por parto ainda, que, né, às vezes nem começaram a vida sexual. Você acha que deveria existir uma educação perineal, que a gente deveria ser educada para isso? Totalmente. Né, para a prevenção dessas disfunções? Totalmente. Porque, assim, visando que os relatos iniciais é nessa faixa etária. Só que, como você falou, a maioria não aborda isso. Então, ela acha que aquilo que está acontecendo é normal. E quando a gente traz um dado mais para a faixa etária mais avançada, o último estudo da Organização Mundial de Saúde trouxe que 40% das mulheres têm incontinência urinária. É um dado extremamente preocupante, porque é um problema de saúde pública, né? Mas será que se essa mulher ela fosse educada lá na sua trajetória da infância juvenil, que ela tem uma musculatura que é importante para várias, né, funções ali, né, e que tem uma funcionalidade que não é normal perder urina, que não é normal sentir dor na relação, é importante. E eu acho que, de repente, trazer isso numa educação específica mesmo, né? Trabalhar com isso, com essa mulher. Até porque, quando ela já entrar na fase da atividade sexual dela, ela está preparada até para isso, né? E aí evita-se muitas frustrações, eu acredito. Deveria. Eu acho que deveria ser obrigatório. Tipo uma educação preventiva. Preventiva, né? Preventiva. E é muito legal quando eu vejo os pais que levam os filhos, né, para uma consulta, até antes de iniciar uma vida sexual. Para você também é muito importante. Eu acredito que você vê que é necessário. Muitos acabam não fazendo. E isso seria... Porque prevenir é melhor do que tratar depois, não é verdade? E é legal, eu achei esse dado muito interessante, por isso que eu resolvi trazer para as ouvintes e te questionei sobre isso, porque a gente fica na cabeça que só vai ter incontinência urinária quando tiver idosa, pós-menopausa ou se eu tive parto normal. Existe um preconceito muito em relação grande. A isso. E assim, já fica a dica, perder urina nunca é normal. Normal, exatamente. Às vezes a gente escuta, mas é comum. Tá, mas comum não significa que é normal, né? Então, assim, tem algumas fases da vida da mulher que é mais comum, porém não é normal. Exemplo, gestação, né? Então, a gente sabe que tem um aumento ali do tamanho do útero, tem uma sobrecarga maior nesse assoalho pélvico, mas que de forma total não é comum. O músculo deveria ser competente o suficiente para conseguir aguentar essa pressão. Mas, relatando isso, existem os fatores de risco para desenvolver uma incontinência urinária. Então, quais são os comuns que a gente vem relatando a cada vez mais nos estudos? Primeiro, obesidade. Tá? É um fator extremamente rico porque tem uma sobrecarga nesse assoalho pélvico. O próprio processo de envelhecimento, então é natural, né, que com o processo do envelhecimento a gente tem ali uma perda significativa da competência muscular, então ele também pode ser um fator de risco. E aí já vou desmistificar que parto normal não é o único vilão para a incontinência urinária, e sim a paridade, ou seja, a quantidade de vezes que a mulher ficou gestante, porque a quantidade de vezes que o assoalho dela foi exposto a essa pressão, a essa sobrecarga do assoalho pélvico. E aí outros, né, práticas, que aí assim, quanto maior o esforço voltado para esse assoalho pélvico, maior o meu fator de risco.
Então, as crossfiteiras que não me escutem agora. Mas exercício de alto impacto, sim, pode gerar. Exercício de trampolim. Então, posso antecipar e mostrar aqui, que eu acho que seria uma das perguntas. Pode. Inclusive, você tá dando spoiler nas minhas perguntas, porque essa era uma que eu tinha colocado. Então, pera lá. Vamos esclarecer primeiramente. Depois a gente faz de conta que a gente não ouviu isso, a gente repete tudo de novo. Mostra pra gente como que é o assoalho pélvico. Perfeito. E do que você tá falando. Por que sobrecarrega? Então vamos lá. Primeiro que eu tô tirando aqui, né, todos os órgãos. Então, eu tenho a minha bexiga, tenho o meu útero aqui e tenho a parte aqui que relaciona-se à parte intestinal. Por que chama assoalho pélvico? Porque ele é um assoalho. Então, primeiro que a gente não tem anéis vaginais, né, Jane? A gente tem o quê? Uma rede de músculos que é automaticamente composto, né, por estruturas também que envolve óssea e a parte aqui do sistema articular. Inclina um pouquinho mais assim pra gente mostrar, Cris. Isso. Aí. Então, esse assoalho pélvico, ele é composto por uma rede gradual. Mais um pouquinho. Aí. Então, nós temos o músculo, primeiramente, superficial, que é os músculos que a gente fala, né? Que ele é importante ali pela parte do desempenho sexual e também pela manobra de pré-contração. O que é a pré-contração? É aquele movimento que quando a gente vai tossir e espirrar, ele gera uma contração reflexa. Então, se a gente tossir agora assim, ó, automaticamente você vai sentir que tem uma pressãozinha lá embaixo, uma piscadinha lá embaixo. Então, são os músculos superficiais. Então, eu tenho o bulbo cavernoso, o isquio e o transverso superficial. E eu tenho uma rede mais profunda, que são os músculos levantadores do ânus, que faz aporte tanto com a região anal quanto com a região vaginal. E eu acho legal, vou até te interromper, mostrar para elas, eu vou inclinar um pouquinho, que não tem nenhuma estrutura óssea que segura os órgãos abdominais. É toda essa rede de músculo e é só músculo, exatamente, né? É tudo tecido mole, né, Cris? Tecido mole. E que tem sobre... Aqui eu tirei, mas nós temos aqui bexiga, temos a parte aqui do útero e ainda tem a parte do meu sistema intestinal. E legal mostrar isso aqui, que, por exemplo, por que a gestação é fator de risco? Porque se vocês virem, o útero, ele deita sobre a bexiga. Sim. Agora, você imagina esse útero com um bebê crescendo e pesando nessa bexiga todo o tempo. E por isso que também... Durante 9 meses, o bebê chutando ali a bexiga da mãe como se fosse uma bola de futebol, então, é comum, né? Que tem até o aumento do fluxo urinário, né? A mulher, ela tem mais idas ao banheiro naturalmente. E aí, o que acontece? Tem uma rede de músculo aqui, porque a estrutura, ela tá lateralmente, ela faz a fixação desses músculos. Mas não significa que tem nada de osso aqui segurando. E aí a gente tem o quê? Essa redinha de músculo que fica fazendo o aporte conforme todas as pressões. Então, quanto mais impacto eu gero sobre essa região, mais fator de risco eu posso estar me colocando. Lógico, se a mulher ela tem um bom condicionamento e ela trabalha esses músculos, fator zerado. Então, ele vai estar ali me controlando. Mas qualquer atividade que gere impacto pode sim também ser um fator de agressivo. E assim, eu sei que a questão do CrossFit é uma questão cultural, é uma atividade que está em moda e a gente nem está falando que não possa fazer o CrossFit. Mas é necessário, se você faz CrossFit, principalmente se você é uma gestante que faz CrossFit, porque você já está com uma sobrecarga do seu assoalho pélvico, você já tem um bebê crescendo ali, e aí me deixa arrepiada ver aquelas gestantes com 8 meses levantando peso, porque você está jogando essa sobrecarga. Mas será que essa gestante teve uma orientação de como fazer esse levantamento de peso? Não do ponto de vista da musculatura para o levantamento de peso, mas da musculatura pélvica? Sim. Porque muitas vezes o educador físico não tem essa educação perineal. Eu brinco que a gente vai para academia, a gente malha bunda, peito, coxa, perna e esquece períneo. Esquece períneo. Exatamente. E até a gente que é ginecologista, a gente vê que essa importância, eu mesma, quando eu comecei a fazer fisioterapia pélvica, que eu comecei a ser educada para isso. Como levantar, como carregar um peso, como pegar um peso no chão, como fazer um exercício. Espirrar, como que eu estimulo isso para que exista um sistema de prevenção. Mas assim, fora o CrossFit, qualquer atividade que seja aqueles trampolim mesmo, entendeu? Porque é uma rede que a gente está gerando uma sobrecarga desnecessária. Mas que não precisa deixar de fazer, né? Precisa de uma orientação de como fazer certo. Exatamente. Né? Para não sobrecarregar ainda mais essa musculatura, né, Cris? Exatamente. E aí você falou um pouco sobre o pompoarismo, seguindo o nosso script aqui, pra gente tentar não desviar muito. É porque o assunto é tão amplo que a gente vai viajando, né?
Você falou da diferença do pompoarismo para a fisioterapia pélvica. Isso. Mas a gente vê muito em filme, principalmente norte-americano, sim, especificamente, porque o americano ele tem muito hábito de, por exemplo, a mulher está grávida, preparar uma respiração para o parto, preparar o períneo para o parto. A mulher está na menopausa, preparar com exercícios para prevenção de incontinência. O que o brasileiro ainda não faz, ainda, infelizmente. Né? Temos uma falha. E aí, às vezes a gente vê em filmes, e esses dias até tem uma série que eu adoro e estava assistindo, e o médico mandou o marido da paciente fazer uma fisioterapia, um exercício de Kegel, porque ele estava tendo uma ejaculação retrógrada. E aí ela falou assim, não, eu te ensino porque eu faço a vida inteira, né? Ela é uma mulher já no climatério, ela falou, faço a vida inteira. E nos Estados Unidos eles mandam fazer esses exercícios. Mas esses exercícios, eles têm alguns problemas, né? Que a gente conhece. Aí eu queria que você falasse o que é esse exercício de Kegel, né? E se ele ainda tem indicação ou ele realmente está sendo descontinuado e por quê? Primeiro vamos entender, porque eu sempre gosto de trazer históricos, né? O que acontece? O exercício de Kegel, ele foi criado lá em 1940 por um ginecologista. Mas, assim, ele é muito importante para a nossa história da fisioterapia. Por quê? Ele começou a identificar que as pacientes, geralmente ali no pós-parto, ou às vezes ali num processo mais natural do envelhecimento, tinham queixas, principalmente de incontinência. E na avaliação de consultório, ele começava a identificar que ele tinha uma fraqueza, tinha um déficit de força muscular. Então, ele começou a idealizar alguns exercícios, né? Só que o que é o grande problema do Kegel hoje, né? Que a gente já tem uma ampliação melhor em relação a esses músculos que nós acabamos de falar. Porque ele fazia isso empírico, ele não tinha estudo. Hoje exatamente, a gente tem, né? A gente tem muitos estudos. E, principalmente, a gente sabe a individualidade de cada paciente. Porque o que são os exercícios de Kegel? Ele estimulava primeiro, que era a contração de cortar o xixi, né? Então, hoje a gente sabe que isso é um risco, não é muito legal praticar. E que a mulher, ela estimulasse uma contração de 3 a 5 segundos e isso fosse repetido de 10 a 15 vezes, umas 2 ou 3 vezes por dia. Mas ele compactuava, ele colocava todo mundo na mesma caixa, né? Dava resultado? Dava, porque você estava fazendo um estímulo muscular. E você saindo de uma mulher que não fazia nada. Que não fazia nada, né? Mas nós tivemos depois vários estudos identificando que cada assoalho pélvico é diferente, né? E tem pessoas que têm o assoalho pélvico muito hiperativo, que ao invés de ter dificuldade na contração, ele tem dificuldade no relaxamento. Mas se eu não tenho um músculo que ele sabe relaxar, ele também não me contrai muito bem, o que dá fraqueza muscular. E aí, nesse contexto, Giane, lá a Caribou, que daí foi uma outra, né, pesquisadora, ela começou a criar umas ideias de que o músculo, ele precisava, antes de criar força, ter coordenação, que é eu saber contrair e soltar. E aí foi avançando, aí a gente teve ali 2 outros pesquisadores, que foi o Barry Bergman, junto com a Maura Seleme, que criaram, então, além da coordenação, força, resistência e o relaxamento, exercício de atividade domiciliar. Porque essa mulher, ela vai trabalhar, ela vai se exercitar, ela vai limpar a casa, ela vai agachar, vai varrer, e ela precisa ter um treino de vida diária. E aí a gente foi o quê? Aumentando todos os níveis de consciência. Então, hoje, o que é um assoalho pélvico bom? O assoalho pélvico que é bom, ele sabe ter uma boa coordenação, então ele sabe relaxar e contrair, ele tem força, ele tem potência, que são contrações rápidas, ele tem resistência, que é conseguir segurar maior tempo essa contração, mas ele tem também, além disso, treino de vida diária. Então, isso que é o importante. Ele foi criado e a gente desenvolveu, a gente amplificou a técnica, digamos assim. Então, pelo que eu entendi, ele começou a mostrar o problema, mas depois vieram outros estudos que mostraram que é muito mais do que ele fazia. Exatamente. Então, eles não são suficientes, né? E ele é um médico americano, então eu acredito que por isso que dissipou tão bem, né? Assim como tem, né, regionalizações, e isso é muito positivo. E a gente deve muito pra ele. Foi o cara, foi esperto. E falando aí de diagnóstico, quando uma paciente chega para essa avaliação, a primeira avaliação, com você, o que você avalia nessa primeira consulta, né? Contração, relaxamento, o que você de fato vê ali que precisa ser trabalhado? Perfeito. Primeiro a gente faz uma boa, né, histórico dessa paciente, a gente precisa entender todos os fatores que pode estar relacionado, né, a essa queixa dela. Então a gente vai buscar os históricos obstétricos, né, os históricos ali de todo o desempenho desse assoalho pélvico, assim, digamos. E aí a segunda etapa, né, eu sempre deixo muito claro que eu sempre gosto de trazer muitas imagens, muitas informações, porque às vezes é igual você falou, elas não viram isso aqui antes, né? E aí a terceira etapa, que é a maca, né? E o que a gente precisa ver? Primeiro,
já fica a dica. Se você foi num fisioterapeuta pélvico e ele não tocou sua região, você não foi no fisioterapeuta correto. Porque a gente tá vendo que é músculo, né? Fisioterapeuta, a gente trabalha 5 anos na faculdade aprendendo justamente toda a biomecânica corporal. Então, eu preciso entender como tá esse assoalho pélvico. Então, o músculo, eu vou testar, primeiramente, pontos de tensão. Se esse assoalho pélvico, ele tem tensionalidades, né, que envolve, né, a parte do Toniane tá rindo. Eu tô rindo, gente. Vou contar pra vocês por quê. Vou fazer um parênteses na sua explicação. Vou contar pra nossos ouvintes. Que a primeira vez que ela foi fazer essa avaliação comigo, eu tenho fibromialgia, eu tenho alguns pontos de contração muscular, eu tensiono meu pescoço, tensiono minha coluna, e eu descobri que eu também tinha contratura de pepeca. E ela ia liberar os pontos. São pontos de tensão. Então, assim, né, foi uma experiência transformadora. Digamos assim. E assim, só quem já fez uma liberação ali, miofascial dessa região, sabe o quanto que isso alivia. Porque assoalho pélvico tenso, você pensa que você tem uma cervical que é tensa. Imagine só um períneo tenso, né? Então, a mulher, ela vai se queixar mesmo de disfunção sexual, de falta de prazer, porque tem relação ali, multitensionalidade. Então, a gente faz essa palpação. E aí, eu vou investigar todas as funções musculares. Então, eu vejo se esse músculo ele tem potência, que são contrações rápidas, se ele sabe contrair de forma rápida. Eu vejo se ele tem força, se ele sabe contrair com toda a potência. E um segredo, gente, o músculo ele não só aperta a região perineal. A gente tem o movimento de aperta e suga, que é o torque. Por isso que no pompoarismo a gente consegue sugar algumas coisinhas lá com o nosso parceiro, porque a gente tem essa potencialidade. Então, eu verifico se ele tem força, mas que ele tem essa capacidade do torque. Resistência muscular. Então, o que é a resistência muscular na pepeca, né? É a gente conseguir contrair acima de 10 segundos, né? Segurar, literalmente segurar. E é muito incrível, porque quando a gente começa a treinar, a gente não sabe que tem esse músculo, né? Isso. Eu lembro que os primeiros exercícios que você me passou, quando eu comecei, 3 segundos eu já tava relaxando. E aí você ficava contrair, e eu falava, gente, eu vou contrair mais o quê? Que não tem mais como contrair. Exatamente. E aí, depois com a progressão, aí você consegue segurar mais tempo. Isso é muito legal. Muito. Né? Então, é a evolução natural. E ter coordenação. A gente não tem coordenação com qualquer parte do músculo do corpo. Então, a gente também tem que conseguir fazer, por exemplo, com a pepeca, movimento de contrair em 3 tempos, soltar em 3 tempos, de fazer movimento rápido e relaxar, fazer movimento rápido e sugar. Então, isso é uma funcionalidade, né? Uhum. E aí, fora isso, a gente usa outros recursos, que aí a gente vai fazer a neuromiografia, a eletromiografia, que é justamente a gente ver o potencial de contração muscular específico, né? Se tá atingindo, se tem falha, se tem déficit, e aí tudo isso a gente consegue avaliar, e precisa ser avaliado. Uhum. E até foi uma pergunta que eu abri uma caixinha de pergunta ontem, e que estava lá e que eu já tinha feito aqui, então, quanto tempo em média demora para uma pessoa que percebeu uma disfunção do assoalho pélvico, começando a fisioterapia pélvica, perceber resultados? Isso, lógico que a gente vai sempre levar em conta a individualidade de cada paciente, né? Mas dependendo da gravidade também. Então, e uma coisa que eu sempre falo na primeira consulta, do quanto que o paciente está interessado em ser tratado. Porque tem tarefinha de casa, né? Não adianta o paciente ir 1 hora no consultório, ficar comigo, fazer tudo, e ele ir para casa e esquecer desse músculo, né? Então, tem sempre a tarefinha de casa. Tem lá os exercícios que é proposto para que ele fazer. Lógico, de forma tranquila, que ela consiga realizar. Mas, em média, Giane, vai de 5 a 10 atendimentos. Agora, casos mais graves, né? Casos que têm ali uma potencialidade maior. Lógico, aí vai exigir um pouco mais de atenção e um pouco mais de controle. E outra dúvida que elas perguntaram é se a fisioterapia pélvica dói. Depende, né? Mas assim, não é pra doer, porque a gente não quer traumatizar o paciente. Mas vai muito também, aí agora, né, eu vou ser o advogado do diabo, do limiar de dor dessa paciente, né? Porque tem paciente que fala que não dói nada, tem paciente que tem um pouquinho de desconforto, mas... Depende, se ela tiver uma contratura como eu tinha, né? Vai ter um desconfortozinho pra liberar, mas depois melhora, e isso é muito rápido, principalmente as contraturas, quando ela é feita de forma frequente e bem orientada, é muito rápido, né? Então não dói, assim, é desconfortável, vamos colocar isso, assim. E para fechar esse bloco de incontinência e tal, tem muita mulher que vem, às vezes já tem uma disfunção maior do que a grau 2 e ela já tem uma indicação cirúrgica. Sim. Então a paciente acha assim, eu não preciso de fisioterapia pélvica, eu já vou direto para cirurgia que eu quero resolver o problema. Ou às vezes ela tem uma incontinência mais leve, mas ela acha assim, eu quero operar para resolver meu problema. E aí a gente fica no consultório tentando convencer de que precisa, porque independente se operar ou não, ela tem um músculo ali que já teve uma disfunção e que pode voltar a ter disfunção. E lembrando que o pós-operatório é tão importante quanto o pré-operatório. E era isso que eu queria te perguntar. A cirurgia vai resolver definitivamente ou ela vai precisar, de qualquer maneira, fazer uma fisioterapia pós? Porque daí, mesmo que eu tenha mexido nesse pavimento pélvico,
qualquer cirurgia, ela não vai ser potencialidade máxima que o músculo vai ficar 100% forte. Então, ela precisa restaurar esse assoalho pélvico dela. Então, precisa fazer. E assim, quanto antes, porque às vezes um pós-operatório tardio também não é muito eficaz, porque daí acaba vindo outra queixa que já aconteceu no consultório de mulheres terem que fazer uma segunda cirurgia. Então, o mais breve possível, ela precisa fazer o pré e o pós-operatório. Isso que eu ia te perguntar. Então, é legal fazer uma preparação pré, Sim. né, para a cirurgia, porque ela vai ter uma recuperação melhor, e depois uma recuperação pós. Exatamente. Então, agora vamos para outro bloco de perguntas, mas que é fisioterapia pélvica e preparação para o parto. Mas, antes de começar as perguntas, eu vou compartilhar uma história engraçada. Pode. Tá? Porque, assim, você me conheceu aqui, eu já tinha tido meu primeiro filho e você passou a ser minha fisioterapeuta pélvica nessa gestação do segundo filho e tal. Mas eu já tinha começado, meu primeiro contato com fisioterapia pélvica foi na gravidez do meu primeiro filho, que a minha ginecologista me encaminhou, porque eu queria parto normal e ela, vamos lá fazer fisioterapia para preparar esse períneo para o parto, porque a gente esquece que tem esse músculo, né? Apesar de médico, a gente esquece. E aí fui. Cheguei. E na primeira consulta, eu lembro que era essas salas de cidade grande, que é muito pequena, sala comercial muito pequena, e que dividiram com drywall para ganhar mais espaço. Então tinha uma recepção dividida com drywall e a sala. Só que eu não sabia que aquilo era drywall. Porque é um consultório muito bonitinho, bem organizado, né? Com um trabalho arquitetônico ali. Aí o que acontece? E eu fui acompanhada, meu marido não pôde ir comigo, eu fui com meu cunhado. Ele falou, vou te acompanhar pra você não ir sozinho. Fui. Gente, chegou Atípico, só né? tinha... não, mas ele não ia entrar comigo. Ele ia ficar na recepção. Ele foi pra mim fazer companhia. Mas aí, ele ficou na recepção e quando a gente chegou, só tinha gente e a secretária. E eu entrei, ele ficou. Aí a menina começou a fazer anamnese. E na anamnese, gente, elas perguntam tudo. Tudo. E eu, pra quem me conhece, eu não tenho a língua muito travada. E eu fui soltando tudo. E assim, eu tenho trabalhado muito a questão do tom de voz, porque eu costumo falar meio alto. E às vezes acho que as pessoas acham que falar alto é grosseria. Então a gente tá trabalhando. Mas antigamente eu falava muito mais alto do que eu falo hoje. E aí ela começou... Gritava. Praticamente gritava. E aí ela começou a me fazer a anamnese, me perguntando as questões sexuais e eu falando tudo. Posição que eu transava, quantas vezes por semana, se eu tinha orgasmo, se eu não tinha orgasmo, tudo, literalmente isso influencia, tudo. Porque é a área que a gente vai tratar. Então é fundamental. Gente, não fiquem com vergonha de falar, porque é isso que a gente vai perguntar. Eu tô na fisioterapeuta pélvica, abri tudo, falei todas as minhas Meu intimidades. momento chegou, alguém vai me ouvir disso aqui. Falei todas as minhas intimidades. E aí, a gente fez a sessão. Quando eu saí, tinha uns 5 casais na recepção. E o meu cunhado estava na parede, colado, lívido. Eu não conheço essa mulher, eu não vi qual é ela. Ele estava branco e eu falei, oi, foi super legal. Ele, eu sei, vamos embora, vamos embora. Eu ouvi tudo aqui fora. Aí, e os casaizinhos assim, os homens rindo assim, as mulheres constrangidas visivelmente. Eu falei, gente, o que aconteceu, né? Aí quando eu saí, meu cunhado no elevador, G... Eu escutei tudo, eu sei tudo. Aí eu sei como é que você transa com o Thiago. Deu aqueles 5 minutos assim de vermelhidão facial, né? E depois a gente caiu na gargalhada no elevador, porque eu falei assim, cara, podia ser pior. Pelo menos eu falei que na gestação tinha aumentado o tesão que eu tava dando pro meu marido todo dia. Mas se você tivesse falado que eu tava com hemorroida. Eu falei, os maridos ficaram todos com ciúme do meu marido. Perfeito, tá ótimo, excelente. Então, assim, Jeane sendo Jeane pagando mico. Mas né? tá tudo certo. Mas tendo passado isso, né? Foi bem interessante. Agora que a gente já riu um pouco, me explica, Cris, como que a fisioterapia pélvica pode ajudar durante essa fase aí da preparação para o parto? A mulher na gestação, ela ocorre muitas mudanças, né? Desde a biomecânica estrutural, onde a gente tem um aumento significativo, né, da anteriorização da parede abdominal. Então, a gente aumenta a lordose. Aí começa a mulher a se queixar o quê? De dor lombar. Aumento da parte uterina. Então, gera uma sobrecarga maior nesses músculos. Toda a parte hormonal, ela tá alterada. Então, a gente começa a ter ali um pouquinho também de alguns hormônios que vai criar, né, por exemplo, a relaxina, alterações nas articulações. E também começa a gerar um pouco de incômodo, pressão, dor, desconforto. Então, a gente vai trabalhar todas essas alterações biomecânicas. Então, a gente vai trabalhar controle respiratório. Então, o diafragma, por exemplo, conforme o aumento da parede abdominal, ele vai se anteriorizando.
Então a mulher vai ficando o quê? Mais fadigada, mais cansada. Exercício respiratório para essa mulher. A gente vai trabalhar um fortalecimento associado a uma boa coordenação, porque não é só contrair, a gente precisa também relaxar. Desse assoalho pélvico, prevenindo que essa mulher ela tem incontinência urinária. Outra coisa que é importante a gente falar, prolapso, né? A famosa queda dos órgãos, né? Então a gente já trabalha ali uma musculatura profunda para que ela tenha uma complacência bem boa, uma compatibilidade, uma contratibilidade eficiente. E aí a gente vai, se a mulher ela deseja ter um parto normal, focar, né, nos exercícios que pode auxiliar. Né, trabalhando bastante mobilidade e controle perineal para essa mulher. Mas fisioterapia pélvica não é só para quem quer parto normal. Todas essas alterações, Giane, ela vai se dar independente da via de parto. Então, a parte de prevenção, a mulher que quer um parto cesariano, e a gente respeita e até auxilia... Era a próxima pergunta. Era a próxima pergunta, eu estou adiantando aqui. Mas é necessário que se faça também, né? Então, a gente vai trabalhar toda a função feminina nessa gestação. E, às vezes, a gente encaminha a gestante, ela fala, não, mas eu quero cesárea, pra quê? Né? E é importante, né? Porque, muito importante. Então, porque, independente se vai nascer via vaginal ou não... ela vai ter toda essa modificação gravídica, hormonal, e muitas mulheres têm queixa de incontinência no final da gestação. E eu pego muitas pacientes que às vezes não tiveram parto normal, porque como você falou, tem vários fatores de risco, obesidade, sedentarismo, se é fumante, se não é fumante. E às vezes ela só teve cesárea, tive 3 cesáreas, não tive nenhum parto normal, e é incontinente. Então acha que só parto normal. E eu já peguei vários pacientes que tiveram partos normais, mas que têm atividade física, têm um peso adequado, se prepararam para o parto. E que não tem histórico de perda. E que não tem nenhuma incontinência urinária. E então, muito mais, exatamente. E muito mais do que o pré-parto, é importante o pós-parto. Que fique muito importante isso. Tanto para controle de diástase, porque a diástase, ela é fisiológica, né? Conforme a parede do meu abdômen aumenta, o músculo reto abdominal que está paralelo, ele vai se afastar. Mas a partir do momento que ela se torna patológica, é quando ela aumenta em excesso do que o esperado. E aí cria aquele afastamento da parede abdominal. Mas, fora isso, a gente precisa restaurar esse músculo perineal. Porque ele ficou 9 meses sendo alterado durante o processo gestacional. Então, essa mulher ela precisa também voltar para o pós-parto. E eu queria te falar o seguinte, como ginecologista, a gente vê visivelmente quem fez essa preparação para o parto, aí já falando em parto normal, né? Para o parto com a fisioterapia pélvica e quem não fez. Por quê? Porque chega na hora do expulsivo, as contrações começam a ficar muito próximas e você tem que ter um controle respiratório para você conseguir fazer força e respirar, né? Não ficar sem ar. E aí, quem fez esse preparo consegue coordenar contração com respiração. E quem não fez, já foi direto, parir é normal, é só ir lá e parir. Às vezes, a gente pede para fazer a força e a pessoa não sabe, mas eu tô sem ar, eu não consigo respirar. Exatamente. E aí, acaba parando no meio da contração, aí perde aquela contração. E aí, o trabalho de parto se prolonga por mais tempo, porque ela não aproveita ali o expulsivo. Eu sempre brinco com uma frase que eu falo assim, gente, não adianta mentir, né? É trabalho de parto, porque se fosse férias, se fosse fácil, era férias de parto, não era trabalho de parto, né? Eu falo isso, tá? Porque é real. Só que parto é movimento. Quanto mais mobilidade uma gestante tiver, melhor ela vai passar por esse projeto, por esse trajeto de vida dela. Então, assim, fora a parte da musculatura, a gente precisa trabalhar toda essa região. Então, eu preciso ter uma pelve que ela tenha bastante mobilidade, até para que o trabalho de parto dela seja reduzido em quantidade de horas e que ela tenha ali um treino expulsivo adequado. É muito importante. E aí, falando no expulsivo, fala pra gente um pouquinho, explica pra gente, porque é uma pergunta comum, o que é o Epinô? Legal. O Epinô, como é que ele é utilizado aí? Primeiro assim, eu não trouxe ele aqui, seria muito legal se eu tivesse lembrado de trazer, mas a gente vai ter outros encontros, se Deus quiser, eu trago tudo isso aqui. O Epinô, ele é um dispositivo que ele parece um balonete, ele foi criado na Alemanha, aonde o princípio dele, por que ele chama Epinô? Que significa que ele queria episiotomia não, né? Que é o famoso pico, né? Que é ali. Então, na ideia, ele é um balonete... Só um pouquinho, para contextualizar nossas ouvintes. O que acontece? Antigamente, quando se falava em parto normal, era uma prática comum. Isso. Porque a gente acreditava que prevenia lacerações e que prevenia queda de bexiga, incontinência. A gente fazia uma anestesia e um corte na vagina que a gente chama de episiotomia, para ampliar esse canal. Os estudos com o tempo mostraram que, na realidade, esse corte é prejudicial e causa disfunções no assoalho. E que, mesmo que aconteçam pequenas lacerações, o que é isso? Cortes, quando a cabeça do neném passa, essas lacerações são muito pequenas e não causam disfunções importantes na grande maioria das vezes.
Exatamente. Então, que o ideal é preparar esse períneo para não precisar fazer episiotomia. Não é mais de rotina. Hoje em dia, episiotomia de rotina, inclusive, é considerado violência obstétrica. A gente deixa a episiotomia para casos muito pontuais, né? Mas a gente tem aí a ajuda da fisioterapia pélvica para nos ajudar a prevenção de lacerações. Porque a gente quer uma pepeca sem lacerações, que ela vai lá e para, né? Tenha o parto dela sem que tenha laceração nenhuma. E aí que entra o Epinô, que a Cris vai explicar. Isso. Então, ele é um dispositivo, ele parece como se fosse um balonetezinho, uma bexiga, né? Ele entra desinsuflado, então, né, lógico, pela ideologia da gente vai, né, aos poucos, né, insuflando, e ele vai fazendo ali como se fosse uma cabecinha de uma criança. Lembrando que só o Epinô não é o eficaz, porque ele só iria fazer uma pressão e um alongamento, mas o músculo precisa ser preparado. Então, ele auxilia bastante, porque a gente vai trabalhar lá, vamos pensando no contexto, né, de como que é o roteiro da fisioterapia. A gente vai trabalhar esse músculo de terapia manual, vai desativar os pontos de tensão, vamos trabalhar os exercícios de mobilidade, vamos trabalhar os exercícios ali de coordenação, força e relaxamento muscular, e aí a gente engloba ele. Cientificamente, ele sozinho não tem ali uma eficácia tão grande, mas quando a gente recruta todas essas outras técnicas, ele é positivo. E aí a gente estimula lá no final da gestação, lembrando que ele não pode ser utilizado, né, inicialmente ali, com a quantidade adequada de semanas, mas quando tiver lá no final, 38, 39 semanas, a gente pode simular a força que essa mulher tem que fazer na hora do parto, né? Então, a gente insufla, coloca ali aproximadamente o tamanho da cabecinha de uma criança. Você fez? Na sua gestação fez, né? Fiz. E aí, você o quê? Faz um movimento que seria expulsar, que é relaxar, que é o oposto de contrair. E aí, a gente ensina toda uma manobra de como que a musculatura abdominal de pode empurrar, influenciar, né? de empurrar. Como que o músculo do períneo ele tem que relaxar, que é abrir. E aí, como é que a criança sai, entendeu? Então, é o mais próximo do que ela consegue ali chegar realmente próximo do parto. E ajuda muito, porque assim, como paciente, não como médico, porque como médico a gente, na hora do expulsivo, pede pra mãe fazer a força. Isso. E às vezes a gente vê que a gestante, ela faz a força, às vezes contrai a força no pescoço. Isso. Ou aqui no rosto. Eu já vi casos de gestante fazer até tanta força que às vezes rompe algum vasinho sanguíneo aqui no olho, fica vermelho. Porque a força é toda errada. A força tem que ser no períneo, não é uma força na parte superior do tronco. E é bem específico. E né? a gente não sabe. Quando a gente é paciente, né? A gente não sabe. A gente orienta a paciente, não, a força é aqui embaixo, né? No Mas períneo. aqui embaixo aonde? Como que contrai? E quando a paciente não fez essa preparação, ela às vezes não sabe, porque ela não tem conhecimento dessa musculatura. Exatamente. E quando ela fez, ela já pelo menos treinou, Ela né, já tem o essa Epinô, percepção. ela já sabe a força que ela vai ter que fazer, aonde é a força que ela tem que fazer. Isso, exatamente. Então isso dá uma consciência corporal muito legal e ajuda muito, gente. E uma coisa que é legal também ressaltar, porque além de tudo isso, a gente também trabalha os mecanismos de analgesia não farmacológico, né? Então, postura é interessante a gente falar, né, para essa gestante que tem posturas que são mais confortáveis. Respiração, como que faz lá a massagem nessa região lombar, porque vai estar desconfortável na trajetória final. Dói nas costas. Aí a gente coloca o marido também para aprender, para, né, ele fazer lá na hora do parto. Então, isso tudo é interessante que a gente trabalha ali um conjunto muito complexo nessa gestante, que é importante. Legal. E, de fato, ele, como preparou essa musculatura, a gente vê que na prática ele diminui muito significativamente o risco de lacerações, Exatamente. que é o medo, né? Exatamente. Mas existem outras técnicas, tá, meninas? Que o obstetra vai aplicar na hora para proteger esse períneo, para que Isso. não aconteçam lacerações. Exatamente. Né? Mas é importante, a fisioterapia pélvica é essencial para quem quer, né? O parto normal, principalmente, mas não pode deixar de fazer, no caso da cesárea, para prevenção aí da incontinência e das E voltem no disfunções pélvicas. pós-parto. Voltem, gente, por favor, voltem no Teve pós-parto. um neném, o neném tá pequeno, não dorme à noite, as mulheres somem todas. Mas é 1 hora, leva a criança, a tia Cris adora ficar com eles ali, mas vai fazer o pós-parto. Períneo agradece, períneo íntegro, vai lá. Então, Cris, quer tomar um gole de café, Eu quero quer mais tomar um uma pouquinho de água, café. respira aqui, que a gente vai entrar no nosso outro bloco, que é sobre a fisioterapia pélvica e a função sexual, que é o que a maioria pergunta, que a maioria acha que é a função da fisioterapia pélvica, né? Então, conta pra mim, Cris, é verdade, vamos quebrar aí mais um tabu, é verdade que com esses exercícios, com essa conscientização, ele pode realmente, a fisioterapia, melhorar a vida sexual das mulheres? Muito. Primeiro eu vou fazer uma reflexão. Nós mulheres, nós temos um órgão específico voltado para a satisfação sexual. Ainda não se criou no meio da ciência uma outra função para o nosso clitóris. Não tem.
E por que ainda é tão difícil para a mulher chegar no orgasmo, mais difícil do que o homem? Porque o órgão peniano, ele é responsável pela função sexual, urinária e assexual, né? Que faz ali o processo de ejaculação e tudo mais. Por que é mais difícil a mulher? Então por que para a mulher é mais difícil? Será que a conta não fecha? É autoconhecimento. Autoconhecimento. Então, assim, primeiro a gente tem que falar do clitóris, né? Ele tem ali cerca de comprovado 8.000 terminações nervosas, que poderia estar até aumentado nos últimos estudos, voltado para o prazer, né? Então, quando eu começo a exercitar os músculos, e assim, clitóris, gente, a gente olha só a glande dele que tá aqui fora. Mas o clitóris, ele é enorme, né? Então, ele tem a parte do glande, a parte do corpo, e que ele fica sobreposto da musculatura. Então, na lógica que eu estou exercitando esses músculos, automaticamente a minha sensibilidade ela melhora. Se eu tenho uma sensibilidade melhor, eu consigo ter mais prazer. E eu consigo ter mais prazer, eu chego no orgasmo. Melhoro a vascularização local, melhoro a lubrificação e automaticamente eu tenho uma maior satisfação sexual. E sabe o que eu acho? Só que os homens às vezes têm dificuldade de localizar o clitóris, né? Talvez é isso, né? Mas sabe o que eu acho, assim? É porque muitas vezes, eu entendo a sua colocação, mas eu acho assim, eu percebo que muitas vezes a gente deposita, a mulher, vamos fazer a meia-culpa. Sim. A mulher, ela deposita a obrigação do prazer sexual dela só no parceiro. Exatamente. Então, é necessário esse autoconhecimento para orientar o parceiro. Porque eu costumo brincar com as minhas pacientes no consultório o seguinte: homem é tudo linha de produção. É visual, pênis ereto, ele quer penetrar. Pronto. Ele vai penetrar, ele vai ejacular, vai gozar e vai entrar no período de latência. Sim. Homem é tudo igual. Tudo igual. Mulher, não. Porque como tem milhares de terminações nervosas e a forma de resposta é variável de mulher para mulher, a forma de estímulo também vai ser variável. Diferente. Então, ela tem que orientar o parceiro dela. Mas se ela não se conhece para orientar... É uma culpa até errada, né? Porque como que eu vou cobrar do meu parceiro se nem eu sei o que eu gosto? Se nem eu sei o que eu gosto. Então, eu acho assim, a gente tem que definitivamente se empoderar e tomar conta da nossa sexualidade, do nosso orgasmo. Você tem que ser dona do teu orgasmo. Isso. Você tem que orientar o seu parceiro o que você gosta. Isso. E o que você está disposta a tentar, exatamente. Né? E assim, lembrando que, lógico, é mais fácil ter orgasmo, né, com estímulos externos, por conta da glande que fica ali mais exposto. Mas quando a musculatura ela é bem trabalhada e desenvolvida, a mulher consegue ter com penetração também. Ah, mas eu acho legal outra coisa. Por exemplo, tem homens... A gente sabe que tem ejaculação precoce, é um outro problema de sexualidade. Mas tem homens que conseguem penetrar, mas que não duram muito tempo. E aí, quando o homem começa pré-ejaculatório, ele começa com contrações na glande, que é premonitórias da ejaculação que vai vir. E quando a mulher tem um controle completo dessa musculatura interna, ela consegue, com contração, nesse momento que ela percebe esse pré-ejaculado aí, essa pré-ejaculação, ela consegue contrair e segurar um pouco mais o tempo de ejaculação do parceiro. E aí dura mais pra ela. Dura mais pra ela. Então isso é fantástico, porque ela tem o poder nas mãos e não sabe usar. Exatamente. E isso que é o legal, que a gente trabalha a parte da sexualidade. Porque essa troca de segurança, ela vai aprender através do momento que ela se conhecer. Então, o autoconhecimento é a primeira coisa. É o que eu tenho nessa região, o que me dá prazer, o que eu gosto, o que eu não gosto. E aí, como que eu estimulo isso pra ficar melhor ainda, né? E lembrando, Giane, que a gente associa muitos movimentos do quadril. Com uma antiversão, eu consigo potencializar um movimento de contração. Então, olha que legal, que barato. Eu consegui dominar até a ejaculação do meu parceiro. É muito legal. E até o parceiro, ele sente quando a mulher começa, visivelmente, quando a mulher começa a praticar, as pacientes chegam no consultório e falam, depois que eu comecei a fazer fisioterapia pélvica. Agora, meu parceiro fala, o que você fez aqui? E os parceiros que tá fazendo de diferente. Falam, você não vai sair da fisioterapia, fica lá com a Cris, entendeu? Pode ficar com ela. O que você fez aqui de diferente? O que você fez aqui que ficou diferente? Então, é muito legal. Então, é a questão da consciência corporal também. Muito grande, né? Então, muito legal isso. Então, a gente acabou falando que a próxima pergunta era como que isso pode influenciar o orgasmo. Então, ficou, né? Nítido. Ficou nítido, eu acho que está respondido. E aí, agora, entrando num assunto um pouco mais polêmico, ainda em relação à disfunção sexual, existem muitas pacientes que apresentam aí um problema de vaginismo, que é aquela contração involuntária da vagina na penetração e que tem dificuldade, tanto da penetração quanto
introdução de qualquer objeto mesmo, às vezes até o dedo, Sim. na região vaginal. E a fisioterapia pélvica, aí a gente acaba encaminhando e às vezes elas são resistentes a procurar. Isso. Então eu quero que você conte para as nossas ouvintes se a fisioterapia pélvica consegue melhorar isso de fato a ponto dela voltar a ter uma vida completamente normal sexual. Isso. Então, a boa notícia é que a fisioterapia pélvica é o tratamento padrão ouro, que a gente classifica, né? Que é ali a primeira via de tratamento para essas pacientes. E aí já fica a dica que beber vinho não resolve, né? Relaxar com vinho não resolve essa dor, não. A mulher não vai gerar uma dependência química. Você vai ficar alcoólatra, provavelmente não vai resolver a sua disfunção sexual. A gente brinca assim, mas assim, a gente às vezes escuta alguns relatos, né? Você precisa relaxar mais. Se você relaxar mais, você vai conseguir ser penetrada. Se fosse fácil, né? Não precisava do profissional. Não precisava, né? Ajudar. Então, realmente, a gente brinca, mas tem um lado aí meio de verdade nisso. É o tratamento padrão ouro, porque a gente vai fazer uma reeducação nesse músculo. Geralmente, os músculos, eles apresentam, nesses casos, uma hiperatividade. Então, ele está muito contraído. E a gente precisa aprender a relaxar. E ter uma coordenação efetiva, né? Então, a gente consegue, de forma muito tranquila com a mulher, lógico que a gente não vai desrespeitar o quanto que ela está disponível, né? E os limites, né? Vai porque, progredindo assim, aos poucos. Aos poucos. E a gente tem um leque muito grande de recurso hoje, né? Graças a Deus, a gente tem alcançado resultados muito positivos, né? Desde um biofeedback, que a gente tem uma tela lá, que vai com uma sondinha que é super confortável, e ela consegue ver essa contração dela. Então, ela vai conscientizando que quando ela aperta, o passarinho sobe, né? Quando relaxa, o passarinho abaixa, trenzinho, bonequinho, seja o desenho que for. Conseguimos trabalhar com ela exercícios de autopercepção para ela saber o que ela tem que fazer, até movimentos e exercícios específicos durante uma relação sexual. E, parceiros, não cheguem... Vou falar uma palavra não muito fake, mas chegando de uma vez, digamos assim, Giane. Não dá pra chegar metendo pau, não, gente. Não dá, entendeu? Tem que ser com calma, né? Tem que preparar a região. Entendeu? Você não vai almoçar na casa de ninguém e já chega direto nas panelas, né? Você vai sentar, falar um oi ali, né? Então, quanto maior estímulo essa mulher tiver, maior controle ela vai ter nessa região perineal. Tem que ter carinho, ela tem ali uma disfunção, precisa de ajuda. O parceiro também tem que ajudar. Exatamente. Mas a mulher tem que saber que é completamente possível trabalhar essa musculatura para você conseguir uma penetração sem dor, sem nenhum desconforto e até chegar ao orgasmo. E existe muitos recursos, até para acompanhar no tratamento, o uso de dilatadores. Dependendo do grau que essa mulher chega no consultório, a gente não consegue fazer uma palpação, por exemplo, completa nela, né? Então, a gente vai aos poucos, vai respeitando os limites. Lembrando que também pode ter fatores psicológicos envolvidos, né? Um trauma, de repente, uma primeira relação que não foi muito boa, que foi traumática. Às vezes, um abuso, né? Um abuso sexual. Então, a gente vai trabalhar sempre com uma equipe muito completa pra gente estar encaminhando essa paciente, né? Lembrar que o tratamento do vaginismo, ele é multidisciplinar. A fisioterapia pélvica, ela é uma ferramenta essencial, mas depende do acompanhamento com ginecologista, com psicólogo, às vezes até uma terapia sexual. Exatamente. Né? Que é específico que vai trabalhar esses traumas. E que melhora bastante, que melhora né? muito, muito. Você tem algum caso pra contar pra gente, assim, de uma paciente que, assim, a vida dela mudou desse caso de vaginismo, que não conseguia ter relação e que tenha mudado, assim? Eu não sei se você também recebe, mas, assim, às vezes algumas pacientes se empolgam, né? Quando acontece, né, delas conseguirem ter uma primeira relação positiva. E aí eu recebo de madrugada umas mensagens bem aleatórias, né? Ah, legal. Mas, assim, eu tenho um caso muito... do nada, entendeu? Pensou na crise depois que chegou no orgasmo lá. Legal, né? Tá tudo certo, né? Gente, vocês não estão vendo, mas a equipe aqui tá rindo, entendeu? Tá gargalhando. Mas é isso. E eu acompanhei uma jovem, ela tinha 34 anos, e ela se casou virgem, né? Então tinha um princípio ali religioso, de alguns tabus, né, que foram se criando. O parceiro também era, né, virgem quando eles se casaram. Então, assim, era dois que não sabiam muita coisa. Só que fora isso, ela foi vítima de abuso na infância. Ai, né? Então, assim, ela não foi totalmente violentada, mas teve princípios de manipulação, entendeu? E isso fechou ela demais, né? Então, quando ela se permitiu no casamento ter a primeira relação, ela já foi com medo. E já fica a dica, né? A última relação, ela sempre vai ficar na memória da próxima. Então, mulheres, lembrem aí daquela vez que você fez um sexo gostoso, que você chegou no orgasmo, que você ficou realizada. Na outra, você já quer, porque foi uma memória boa pra caramba. Agora, quando você tem uma relação que é péssima, que você não conseguiu chegar no orgasmo, ou que você sentiu algum desconforto, você já vai pra próxima, automaticamente, achando que vai doer. Vai ser ruim, não vou curtir isso aqui. E bloqueia. E nesse caso específico, ela tinha já 2 meses de casada.
Então, assim, tava até com alguns conflitos no relacionamento, porque ele queria uma coisa, ela não queria. Ou quando ela queria, ele já também não queria, porque tava de saco cheio, porque toda vez tinha que parar. E ela veio, assim, com uma medida de desespero mesmo. A gente fez 3 sessões. Na 4ª sessão, que ia interceder na próxima semana, 2 dias antes, eu recebi uma mensagem, 4 horas da madrugada. E aí, eu só consegui vir no outro dia, no qual ela fez um relato, assim, ela falou, Cris, conseguimos. Cris, eu consegui sentir uma sensação que parecia que eu queria chorar, mas era de alegria, não era de tristeza mais. E que ela falou que o corpo parecia que estava saindo da cama ali, de tão ápice que ela chegou. E isso é positivo, porque se ela conseguiu isso, né, e isso tendo traumas, imagine mulheres que tenham ali uma relação, né, um pouco mais comumente. Então, são que tem um memórias, bom relacionamento e que não teve essa história traumática. Exatamente. De início, né? Mas tem várias, assim, de mulheres que têm muita perda urinária. Aí elas vão pra academia e aí elas mandam mensagem, Cris, eu consegui pular hoje e não perdi xixi. Olha que legal, isso é muito positivo. Porque é uma coisa que gera um constrangimento social muito grande, né? Muito. É muito difícil. Porque é cheiro, aí entra o desconforto, a higiene pessoal. Então a mulher começa a criar hábitos que são piores, que é o uso de absorvente diário, né? Ginecologista odeia absorvente diário. Aí começa a ter candidíase de repetição. Aí depois vai tratar. Aí, assim, vai só efeito cascata, né? Mas isso tem vários relatos positivos, assim, que eu vejo. E a própria a obstetrícia, assim, eu sou extremamente obcecada pela obstetrícia, eu amo demais, né? Mas quando elas ganham, que elas mandam lá a mensagem com a fotinha, obrigada, criança, por fazer parte desse momento, a gente fica muito emocionada. Imagina pro obstetra que legal, você fala assim, cara. você recomendou, aí você vê que a paciente conseguiu o parto normal que ela queria, e que ainda foi períneo íntegro, sem nenhuma laceração, sem nada, que você fala... bom, muito bom, né? Muito né? bom. Porque você faz sua parte, mas ela também depende de fazer a parte dela. Não tem jeito, é né? uma relação, é conjunto, é casamento quase. Tem que ser uma via de mão dupla. Exatamente. Né, para ter sucesso. E aí veio uma perguntinha para mim. As pessoas gostam, acham de me perguntar, se sentem confortáveis para perguntar sobre esse assunto, que é um assunto também que é outro tabu, e a gente vai quebrar mais um tabu aqui, que é ainda no que tange às práticas sexuais. Tem aquelas mulheres que querem começar a prática do sexo anal, ou que já experimentaram para satisfazer o parceiro, mas não foi legal, sentiu dor, doeu, machucou. E elas querem fazer, porque ainda tem curiosidade e tal, mas elas querem saber se a fisioterapia pode ajudar a preparar para que ela possa ter uma relação anal sem dor. Pode, e com certeza, quanto mais preparo, melhor. Primeiro fica uma dica, que cu não se pede, se conquista. Não era por obrigação, né? Vai fazer o pi aí no final. Mas sexo anal, vamos falar assim, ele não se pede, ele se conquista, né? Então o parceiro ele tem que entender que é uma via diferente, né? Então assim, a gente precisa de um certo preparo, né, em relação a como que se penetra, né? Justamente porque o esfíncter anal, ele é muito mais forte, né? Então, ele tem uma constrição muito efetiva. Nunca que uma penetração feita de uma vez vai ser confortável. Mas a gente tem o quê? Exercícios que pode trabalhar essa contração e esse relaxamento, manobras que faça com que durante a penetração, essa região anal, ela esteja ali, digamos, confortável com essa penetração. E para quem gosta e curte, seja confortável e seja positivo para essa mulher, né? Então pode. Assim como, né? Às vezes alguns parceiros também curtem umas aventuras, né? É legal pro parceiro também trabalhar, faz em conjunto ali, né? Fazer esses exercícios e tudo mais, e até para evitar algumas disfunções, que é interessante. Então, funciona assim, tá? E é muito bom para quem gosta. É legal falar isso, porque sempre me perguntam no consultório se sexo anal faz mal ou se causa algum prejuízo para a saúde. Aí eu brinco o seguinte: não foi feito para isso, mas pode ser utilizado para isso desde que preparado sem nenhum prejuízo para a saúde. Exatamente. Mas, para não ter nenhum prejuízo para a saúde, tem que ter um preparo. Tem. Né? Porque, exatamente como você falou, é um esfíncter que ele é para manter a continência, para ela não ter perda. Exatamente. Então, não pode chegar o parceiro querer chegar chegando de vez sem preparo nenhum. E vai. Porque, se tudo dentro do esperado, se respeitadas as regras ali que o médico, né, e o profissional vão orientar para essa prática, não vai gerar nenhum problema. Isso. Agora, se chegar chegando, sem nenhum preparo e machucar ou traumatizar essa musculatura, aí sim pode ser um problema. Pode gerar problema, inclusive de continência. Exatamente. Né? E lembrar sempre que nunca colocar atrás e depois na frente.
Ah, que pelo também, amor de Deus, né? isso é outro problema. Que aí a Giane tem uma aula pra dar sobre isso daí. Não, mas é porque, assim, a gente vai fazer um episódio só de sexo anal. Então pronto, aí já vai falar. Então a gente vai matar falar isso. sobre isso. Mas a questão é que realmente se faz. Então, os cuidados que a gente fala que não vão gerar problema pra saúde, de novo, eu falo sempre, vou falar de novo, com camisinha, sempre. Independente se é um parceiro habitual ou não, porque é uma área contaminada. Sim. Nunca pode entrar na porta da frente, depois na porta de trás, depois na porta da frente. Começando atrás, fica atrás. Fica atrás, no outro Né? dia vai na frente. Tem que ter muito lubrificante e tem que ter uma preparação. Seja através da fisioterapia pélvica, aquelas pessoas que querem, mas já tem ali alguma dificuldade, ou que querem se preparar para isso. E é o que você falou, tem que ser conquistado. Sim. Seja através do preparo na própria manipulação. Sim. Então, eu costumo dizer, não é direto o pênis. É. Tem que ter ali um beijinho, um beijo grego, É, né? Um beijinho. Se você não gostar do beijinho, dedo, plug, pênis. Pronto. Dedo, plug, pênis. Não dá pra ir direto pro pênis, porque a musculatura não foi preparada pra isso. Exatamente. Então, se você quer fazer essa prática, tem você precisa todo tomar esses cuidados. Um roteiro ali, um script pra ser E seguido. se não der certo e quiser continuar tentando, aí... Aí vai, né, depois... Ou já de cara, já vai direto pra fisiopélvica pra ela já te dar Tem um jeitinho. Tem um as jeitinho. dicas. Já ajudar, já preparar pra Vocês isso. vão cortar o pi, né? O que eu falei, né? Gente, agora tá chegando perto do final, mas teve algumas. Eu abri a caixinha de perguntas e ainda teve umas perguntas que não foram respondidas. Então, muitas já foram aqui, mas aí eu vou perguntar pra gente fazer tipo um bate-bola rápido pra gente ir pro fechamento. Então. Qual exercício pra deixar a pepeca bombada, bem forte, pra dar uma surra de amor no pinto? Uma gladiadora, quase. Gente, muito bom. Uma gladiadora, muito bom, excelente. Então, não tem um exercício, né, É um Cris? conjunto, porque assim, você vai ter que trabalhar todo esse mecanismo, né? Contração, relaxamento, coordenação, pré-contração, tudo junto. Mas que tudo a gente consegue fazer e consegue executar aí vários exercícios positivos. Vai dar uma surra muito grande. Trata a flacidez vaginal? Ah, e tem uma outra pergunta aqui, perguntando sobre se melhora, é normal soltar pum pela pepeca. Tá. E se também melhoraria isso. Eu acho que tá relacionado, então Pode botei duas em uma. O que acontece? É natural, assim, eu sempre falo que às vezes é comum, mas não é normal, né? As mulheres se queixarem cada vez mais do aspecto... Aí, assim, quando fala-se, né, em flacidez, é estético ou é flacidez muscular? Mas eu vou falar dos dois, né? Quando se fala esteticamente, a gente consegue ainda dar alguns recursos, a gente consegue melhorar bastante ali, né? Com alguns ativos, algumas coisas. Essa parte estética. Porque o que as mulheres se queixam no consultório, Giane? Ai, minha pepeca tá ficando muito... parecendo um saquinho, tá muito, né? O beicinho tá mais, né? Triste, Murcha. não tá... mais murcha, literalmente isso. Elas falam murcha. Isso. Mas a gente consegue hoje, já com vários tratamentos, melhorar também essa parte estética. Estética. Mas mais importante do que a estética é a funcionalidade, que daí entra a parte muscular. Quando fala soltar pum pela vagina, são os famosos flatos vaginais, né? Lembrando que alguns posicionamentos durante o ato sexual favorecem essa entrada de ar, porque o pum vaginal é nada mais que um ar que entrou e que precisa sair, né? Principalmente posição de 4 apoios. Exatamente. Então, posição de 4, geralmente tem uma entrada muito evasiva ali de ar. Então, uma vez ou outra acontecer é normal, porque entrou durante a penetração. Mas que pode ser prevenido conforme você exercite esse músculo, né? Então, se for esporadicamente, for uma coisa ocasional, tranquilo, não precisa se preocupar. Agora, se for uma coisa que toda relação solta, ou, por exemplo, mulheres que às vezes fazem atividade física e percebe que tá soltando pum pela vagina. Então, não é normal. Então, a gente precisa fortalecer esse assoalho pélvico, trabalhando ali todo esse desempenho, seja de pré-contração, resistência, força. Então, a gente melhora também. Essa você já respondeu, se ajuda a aumentar a libido? Isso. Sim, né? Porque Muito. você vai ter o autoconhecimento, você Muito. vai lembrar da última que foi boa e vai querer mais, Vai, e consequentemente vai ter entendeu? um impacto positivo na libido. Depois que as sessões do consultório acabam, eu continuo fazendo os exercícios em casa? Eu tenho que fazer fisioterapia para sempre? Obrigatoriamente você precisa fazer a sua rotina de exercício. Quando você vai na academia, você malha lá 1 ano, 2 anos. Depois você para. Se para, o que acontece com o músculo? Perde tudo que Perde conseguiu. tudo. Lógico que você não precisa relacionar com a frequência que você estava quando estava em tratamento, porque a gente estava fazendo um intensivo. Mas
obrigatoriamente você vai ter os seus exercícios para você se exercitar. Que depois ele acaba virando uma rotina muito gostosa. Então você tá dirigindo, por exemplo, eu sempre brinco, eu falo que a gente tem que otimizar a nossa rotina. Então, assim, durante o trânsito que você tá dirigindo, é um tempo que você tá perdendo. Então vai exercitando teu períneo. Sinal vermelho, faz a atividade que eu passei. Sinal verde, relaxa e vai. Ah, parei para passar carro. Durante o trânsito, vai exercitando. Escovar dente, cara. Escovar dente é um tempo que você tá parado em pé. Lavando louça, colocando comida para esquentar. Então, vendo TV. Então, a gente otimiza demais esse tempo durante os exercícios. E aí ele vira uma rotina. Que é isso que é o legal. Que é o treinamento de vida diário. Que aí você vai para sempre utilizar esses exercícios na sua rotina. E aí, durante a atividade sexual também. Tem vários exercícios que você tem que fazer. Então, você vai fazer uma avaliação, você vai, por um período, ajudar na recuperação de uma disfunção que já tenha, mas você também vai fazer uma educação para que ela possa continuar. Quando acabar as sessões e essa recuperação, ela continuar fazendo em casa, não precisa continuar com você para sempre. Exatamente. Né? E assim, lembrando que a gente tem hoje diversos dispositivos. Então, a gente tem cones vaginais, né? Que a gente fala que é o halter da pepeca, né? Que ele é um pezinho que você vai de 20 gramas até 120, né? Dependendo ali das marcas. Então, é um recurso que pode utilizar. Tem ali os benwa, que são ali bolinhas tailandesas, né? Que é para estimular a prática sexual, que trabalha uma propriocepção, uma vibração das paredes vaginais. Só tem que ser orientado da forma correta, porque muitas vezes elas bugam muito o caminho, então elas vão direto na sex shop. Só que lá é um comércio que eles vão fazer a venda, mas eles não conseguem orientar de como utilizar, né? Uhum. Vibradores para quem gosta, para quem curte. Hoje a gente tem assim, nível básico até o Master Mega Plus dos vibradores, né? Que é interessante para quem gosta, para quem curte, né? Quem quer ali, de repente, aumentar ainda mais esse prazer, essa satisfação sexual. Então a gente tem ali um leque de recursos e informações. Eu falo que toda informação que ela não é dada é a informação que é perdida. Então a gente deixa a paciente com toda a liberdade para que ela consiga percorrer a vida dela e pelo menos uma vez no ano, né, voltar, porque a gente não faz uma consulta, né, de rotina. Então a gente faz uma consulta com fisioterapeuta também, que é importante. Tá. E indo pro fechamento agora, aquelas mulheres, muitas pacientes falam assim, a gente já mostrou aqui todas as funções e como que é benéfico, quem pode, deve fazer, é muito interessante, né? Mas a gente sabe que a gente ainda tem na nossa realidade muitas mulheres que não têm o recurso financeiro para procurar um profissional e especializado e às vezes não consegue fazer essa avaliação para poder ter toda essa orientação. Você teria alguma dica prática que elas podem aplicar no dia a dia de como prevenir? Ela não tem queixa, ela quer prevenir disfunção do assoalho pélvico. Perfeito. Sim, porque a realidade que a gente se encontra é isso mesmo, né? Mas, lógico, se ela tem um fator agravante, a gente não consegue avaliar, né, falando por aqui. Mas na prevenção, sim. Primeiro passo, toda vez que ela for praticar alguma atividade que tenha um esforço abdominal recorrente, então tossir, espirrar, erguer peso, levantar de uma cadeira, sentar numa cadeira, pegar o filho lá pequeno, levantar e tudo mais, que ela estimule a contração perineal. Então, que ela faça um movimento que aperta e pra dentro. Vocês vão imaginar um zíper de uma calça. Você não fecha ele pra cima e pra dentro? Você dá uma contraidinha. Uma contraidinha. Assim, pra puxar. E principalmente, o músculo do assoalho pélvico é uma rede bem específica aqui embaixo. Se a gente coloca outros músculos associados, como o abdômen, glúteo e a parte interna de coxa, vai roubar a força. Então, que seja isolado, que você sente ali como se fosse sua região anal e vaginal fazendo esse movimento. Já auxilia na prevenção. Movimento de você exercitar diariamente, fazer lá umas piscadinhas com o assoalho pélvico, né? Então você faz esse movimento de forma rápida, trabalhar essa mobilidade, fazendo o movimento de pra frente, pra trás, tudo isso já dá uma resposta positiva e preventiva, tá? Cris, quer dar alguma dica final aí para as nossas ouvintes a respeito de fisioterapia pélvica? Quero que você procure uma fisioterapia pélvica pelo menos uma vez na vida para fazer uma avaliação, para entender melhor como que esse músculo funciona, como que a biomecânica completa e todo o potencial que a gente tem, quase que caí, todo o potencial que a gente tem para alcançar com essa musculatura. E sentir dor na relação não é normal, perder urina nunca é normal, ficar constipada eternamente não é normal. Tudo isso tem tratamento, então você tem que buscar aí uma profissional qualificada, né, que consiga avaliar e te passar todas as informações e fazer um tratamento correto. Cris, então, um prazer imenso ter recebido você aqui no nosso podcast, agradecer a sua disponibilidade, que eu sei que você é uma mulher muito ocupada entre questões de faculdade, consultório e tudo. Então, gratidão, obrigada. Eu acho que foi muito esclarecedor. Eu amei o nosso episódio. Eu espero que as nossas ouvintes tenham gostado tanto quanto eu. Mas eu quero lembrar que para vocês nos seguirem
no YouTube, lá no Café com Pepeca, e também para aquelas pessoas que não têm o tempo de acompanhar no YouTube, tá disponível o Café com Pepeca no Spotify, então você pode seguir no Spotify. Ativa o sininho para você receber notificações. Os episódios eles vão ser lançados mensalmente, sempre com assuntos quentinhos do interesse da saúde feminina. E lembrem-se, né, que conhecimento é poder, como a gente disse aqui. Exatamente. Né? E que o objetivo é que a gente sempre traga esse papo descontraído para desmistificando esses assuntos aí que ainda são tabu, infelizmente, na sociedade. Então, gente, até a próxima e muito obrigada. Eu que agradeço, Johnny, foi maravilhoso, eu adorei, dei várias risadas aqui e espero que a gente possa ter outros momentos desse aqui, que com certeza é fundamental. Obrigada. Parabéns, tá? Beijo. Tchau, tchau. Até mais.